duas certezas nessa vida. Uma, de que daqui a 120 anos nenhum de nós estará mais aqui na Terra, a não ser que a coisa tenha evoluído muito, e outra que na tua prova ou vai cair uma questão de análise combinatória ou vai cair uma questão de probabilidade, lembrando que esse ou não é exclusivo. Vem comigo, essa questão aqui é um pouco chatinha para quem tem dificuldade. Um pai comprou 8 presentes diferentes, dentre os quais uma bicicleta e um celular, para dar aos seus 3 filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam 3 presentes cada um, e o do meio receba os 2 presentes restantes. O mais velho ganhará entre seus presentes uma bicicleta ou um celular, mas não ambos. De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita? Cara, parece uma questão feita com a minha família. No final do vídeo, se tu não quiser saber, tu pode pular. Eu vou contar a relação da minha família com essa questão. Vamos lá, primeira coisa. Se você for lá na nossa playlist de análise combinatória, você vai ver que todas as questões eu faço do mesmo jeito. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu imagino qual é o meu conjunto de possibilidades. Aqui eu tenho a bicicleta, tenho o celular e tenho os outros presentes. Tranquilo? O que eu vou depois? Procuro restrição. Tem alguém que é mais importante? Nitidamente o Fernando. Opa, quero dizer, o mais velho. O Fernando é o nome do filho mais velho da minha mãe. O mais velho, ele vai ganhar 3 presentes, sendo que ele tem que ter uma bicicleta ou um celular. Tem que ser um dos dois. Aqui sim, ó, ou é exclusivo, tá? Aí vamos lá. Vamos supor que ele está escolhendo, tá? Beleza? Tá escolhendo. Ele tem quantas possibilidades aqui para escolher? 2. Ele pode ficar com a bicicleta ou ele pode ficar com o celular. Então, quando ele vai escolher um desses dois, porque obrigatoriamente ele tem que ter um dos dois, e eu estou começando por aí, ele tem 2 possibilidades. Quando ele escolhe um dos vermelhos, o outro está proibido, porque ele tem que estar com um e somente um. Então, restam para a próxima etapa 6 caras, e ele tem que escolher 2. Se restam 6 caras e ele tem que escolher 2, ele tem 6 possibilidades para a próxima etapa e 5 para a próxima. Próxima e próxima, né? 6, 5. Beleza? Sempre que eu vou num conjunto, estou indo no conjunto de pretinho agora, que tem 6 elementos. Escolher elementos, eu tenho que fazer um teste. Eu tenho que testar para ver se a ordem que eu escolho os elementos é importante. Vamos supor que ele escolheu o P3 e o P4. É diferente dele escolher o P4 e o P3? Não. Então, se a ordem não é importante, ou eu uso a combinação, ou eu faço um acerto. Como eu escolhi 2 nesse conjunto de 6 elementos de pretinho aqui, eu tenho que dividir por 2 fatorial, fator de correção. Luiz, não entendi. Tem gente que só gosta com fórmula. Vamos fazer com fórmula? A primeira etapa é igual para todo mundo, 2 possibilidades. Na segunda etapa, você tem que ir num conjunto que tem 6 elementos e tem que escolher 2 em que a ordem não é importante. Qual é a ferramenta que ajuda a gente? A combinação. Estou indo num conjunto que tem 6 elementos e estou escolhendo 2. Como é que eu sei que a ordem não é importante? Eu faço um teste. Eu escolho os mesmos caras em ordem diferente e vejo se muda ou não. Escolhi o P3, escolhi o P4. É a mesma coisa que eu escolhi o P4 e o P3. Se não muda, eu estou na combinação, ou se eu estou querendo fazer sem fórmula, eu faço um acerto. Se eu escolho 2 elementos, eu divido por 2 fatorial. Luiz, por que não é 3? Porque eu estava indo nesse conjunto para escolher 2. Quando eu fui escolher o primeiro elemento, ele estava presente nesse conjunto formado por bicicleta e celular. Show de bola? Beleza, só por isso já deve deixar o like, comentar e compartilhar. Luiz, eu não sei o que comentar. Comenta oi, bom dia, boa noite, para ajudar o YouTube, para ajudar a gente, né? Mostrar para o YouTube que você está gostando desse conteúdo. Vem comigo, vencemos a primeira etapa. Vencemos? Então já foram escolhidos 3 presentes. Eu já excluí 3 carinhas aqui para a gente ver que num conjunto de 8 sobraram quantos? 5. Vamos para o filho do meio. O filho do meio não, o mais novo, né? O do meio fica para depois. O Rafael fica para depois, ninguém tá nem aí. Vamos para o mais novo, Luiz, né? No caso, Luiz Amaral. Agora eu tenho que escolher, não tem nenhuma restrição para ele. Eu tenho 5 presentes aqui e eu tenho que escolher 3 presentes para esse cara. Quantas possibilidades eu tenho? Pô, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo e 3 para o terceiro. Dos 5 que restaram aqui. Quando eu escolho 3, em que a ordem não é importante, vamos fazer o teste novo? Ó. Escolhi o P5, P6 e o P7. É diferente de escolher o P7, o P6 e o P5? Não, são os mesmos presentes que ele vai ganhar. Só que nesse caso eu realmente fui num conjunto que tinha 5 elementos e escolhi quantos? 3. Então vou dividir por 3 fatorial. Com fórmula, como é que fica? Estou indo num conjunto, combinação, de 5 elementos que eu estou escolhendo quantos? 3. E agora o coitado do filho do meio. Excluí 3 elementos aqui. Coitado do filho do meio. Tenho quantas possibilidades para premiar esse cara? Repara, no meu exemplo, e em qualquer exemplo que você faça de exclusão aqui, só vão sobrar 2 presentes. De quantas maneiras você pode presentear o filho do meio? Só tem um jeito, os 2 presentes que sobraram. Agora o aluno que é desesperado por fórmula, como é que tu faz com fórmula? Tu tem 2 elementos, você vai escolher 2, em que a ordem não é importante. Combinação de 2 é 2. Pô, pelo amor de Deus, tu não vai escrever isso. Agora o que eu faço com esses caras? Eu tenho que escolher os presentes do mais velho, do mais novo e do meio. Mais velho, e mais novo, e do meio. Quando eu uso e, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Agora é só multiplicar para fazer essas contas. Se a gente multiplicar esses valores aqui, obviamente a conta de cima vai dar igual à conta de baixo,
Lembrando, se você quiser fazer a conta com combinação, combinação NP, N representa o número de elementos do conjunto, e o P é o número de elementos que você está escolhendo. A gente vai achar como alternativa correta a nossa letra C. Luiz, tu achou essa questão difícil? Média, média. Para análise combinatória ela foi até um pouquinho mais complicada, tá? Em comparação com a prova, já estou finalizando praticamente a prova aqui, não vi tantas questões difíceis, então de média difícil para o nível da prova. E agora, se tu quiser, tu já deu like, já curtiu, já compartilhou, já fez tudo que tinha que fazer, já pegou a questão. Se tu quiser, tu já pode pular, mas eu vou contar a história da minha família. Minha mãe tem um preferido. O preferido dela é o Fernando, que é o mais velho, eu sou o mais novo e o do meio eu esquecido, tá? Que ele não esteja vendo isso. Mas ele sabe disso. Aí a minha mãe nunca, nunca, nunca na vida que ela admitia isso. Aí um dia a gente estava na sala de casa, né? Porque a gente morava com nossos pais, e aí Deus me iluminou. Falei, o Fernando é o meu preferido. Não, pessoal, eu contei. Na sala tinham 17 fotos do Fernando. Umas 6 fotos das filhas dele, 4 fotos minhas, juro por Deus. Uma 3x4 do Rafael, que é o filho do meio, entre uma foto do Fernando. A justificativa dela que foi coincidência. Por coincidência, 17 fotos do mais velho e uma foto 3x4 do meio. Enfim, mamãe gosta de todo mundo igual, né? Então é isso, galera. Depois dessa história aí, valeu, um abraço e até a próxima. Lembrando que, se você quiser ter aula comigo, o link está lá na plataforma. Só de análise combinatória, a gente tem 46 questões resolvidas em exercícios separados da aula. Mas o da aula deve ter quase uns 70 exercícios, mais ou menos. E se você quiser acompanhar comigo, lá na descrição também tem a nossa prova para você fazer uma questão e no dia seguinte conferir o gabarito comigo. Lembrando que é uma questão por dia, todo dia. Além dos resumos que a gente está fazendo durante a semana. Valeu, galera. Luiz Amaral aqui. Aquele abraço.